Carlos, muito obrigada por teres acedido ao nosso convite, pela tua presença. Gamificação. Gamificação não me parece a mim, que sou docente de português, um termo estranho. O termo smartphone, por exemplo, está disseminado e penso que não lembraria a ninguém passar a dizer que nós usamos telefones espertos, não é? O termo é usado para referir a introdução de jogos e dinâmicas de jogo em contextos de educação e formação, em meio escolar e até empresarial, mas gostava que nos explicasse um pouco melhor em que é que consiste e que benefícios, de acordo com a investigação que conheces, pode afinal trazer para a educação. Obrigado, Teresa. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É com muito gosto que estou aqui na DGE e, em particular, é com muito prazer que tenho como interlocutora. Obrigado. E sobre este tema, eu queria começar por dizer que a tendência para jogar é inata no ser humano, não só no ser humano, mas nos mamíferos em geral, porque qualquer mamífero é através do jogo, na primeira infância, que aprende algumas competências que são depois essenciais. Ao contrário de outras espécies, os seres humanos têm a impressão que quando entram na escola que perdem essa capacidade. É quase como se a escola estabelecesse uma divisão entre o que é o jogo e o que é a aprendizagem. Portanto, as aulas como uma parte séria, que seria para aprender, e depois os intervalos, que seriam para jogar e para brincar. Eu acho que o jogo pode desempenhar um papel importante na aprendizagem, e são vários estudos internacionais que demonstram precisamente essas vantagens que o jogo pode trazer para a educação. Nomeadamente benefícios cognitivos, porque o jogo melhora a atenção, o foco e o tempo de reação, mas também benefícios físicos, nomeadamente as questões da motricidade fina e também a coordenação olho-mão. Também este me parece talvez o aspecto mais importante, os benefícios motivacionais, uma vez que o jogo reforça a curiosidade, a iniciativa, a persistência e o comprometimento com a aprendizagem. E podemos ainda apontar benefícios emocionais, nomeadamente há vários estudos que demonstram que o jogo induz estados de humor positivos e ajuda também a desenvolver mecanismos de controlo das emoções e de resistência à frustração. E, finalmente, benefícios sociais, uma vez que muitos jogos, pelas suas características, permitem reforçar estas competências sociais mediante o co-playing e o multiplayer. É importante, quando falamos do jogo na educação, estabelecer uma diferença entre o que é a aprendizagem baseada em jogos, isto é, a utilização de videojogos de entretenimento para a aprendizagem, os jogos sérios, que são jogos que são produzidos com uma finalidade eminentemente educativa, e, finalmente, um outro conceito, e é esse talvez que vai ocupar-nos aqui a maior parte da nossa conversa, que é a questão da gamificação. A gamificação pode ser entendida como a utilização da mecânica do jogo em contextos de não-jogo. Eu gosto muito desta definição, a utilização de elementos de design do jogo em contextos de não-jogo. E convém não confundir isto com a utilização de videojogos. Portanto, há inúmeras diferenças entre os jogos e a gamificação, nomeadamente os jogos habitualmente têm um conjunto de regras definidas e um conjunto de objetivos, e na gamificação pode tratar-se apenas de um conjunto de tarefas com pontos ou com outra forma de recompensa. Também nos jogos existe a possibilidade de perder, portanto, pode-se perder e pode-se recomeçar o jogo e tentar de novo. Na gamificação, perder pode não ser possível, porque o objetivo não é o aluno desenvolver uma tarefa, mas sim motivá-lo para aprender algo. E também o jogo, habitualmente, é intrinsecamente recompensador. Portanto, o ato de jogar, por si só, é intrinsecamente recompensador. Já na gamificação, o ser intrinsecamente recompensador é opcional. E uma outra diferença, esta para mim parece-me bastante importante e bastante decisiva na hora de tomar uma opção nesta área, que é a questão de que habitualmente os jogos são muito caros e difíceis de fazer. E a gamificação habitualmente é mais barata e mais fácil de utilizar, pode ser usada em qualquer contexto de aprendizagem. E também a nível do conteúdo há algumas diferenças. Habitualmente nos videojogos o conteúdo é adaptado à história e à dinâmica do jogo, e com os elementos de gamificação podem ser adicionados sem haver grandes alterações do conteúdo. Habitualmente, a gamificação compreende 3 elementos, que em inglês é chamada a tríade PLB, que P de pontos, um sistema de pontos, L de leaderboards, que será equivalente a um ranking ou a uma tabela de classificações,
e o B dos badges, que é um sistema de recompensa com medalhas e com crachás. Quando é que a gamificação é indicada? Em que contextos é que poderá ser vantajoso para a educação utilizar uma estratégia de gamificação? Esta, das experiências que eu tenho visto, esta é sempre uma característica apontada pelos responsáveis, é a questão que melhora as questões da indisciplina. Portanto, é claro que isto não é uma panaceia, não podemos pensar que temos uma turma indisciplinada e que, pelo facto de adotarmos uma estratégia de gamificação, que vai melhorar tudo imediatamente, mas pode ser, num quadro de uma estratégia mais ampla, pode servir como um mecanismo de controlo da indisciplina. Também para o caso de conteúdos muito difíceis, eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui a Teresa é de português, a questão da gramática, que habitualmente a gramática é algo que levanta algumas dificuldades de aprendizagem, e pelo facto da gamificação tornar o estudo menos pesado e mais dinâmico, pode contribuir para dinamizar esses conteúdos mais difíceis. Ainda para economizar tempo, eu tenho muitos colegas que usam uma estratégia de gamificação por questão de tempo, sobretudo porque usam com um elemento de avaliação que tem resultados automáticos, portanto dispensa aquela tarefa de corrigir elementos de avaliação. E ainda para reter a atenção de uma turma muito dispersa. Portanto, o jogo concentra a atenção e mantém os alunos focados, portanto, sobretudo com a dimensão das nossas turmas e com os diferentes níveis de motivação, poderá ser também uma estratégia interessante. E ainda em caso de alunos desmotivados, portanto, sabemos que o jogo contribui para a motivação e sabemos também que aumenta o engajamento e esse comprometimento com a aprendizagem. Então, alunos motivados aprendem também muito mais rapidamente, melhor e, portanto, evidentemente, a gamificação pode servir para melhorar os resultados escolares. Eu queria agora, se me permites, Teresa, falar de algumas ferramentas, algumas atividades práticas que os professores podem usar no seu cotidiano escolar. Eu vou falar daquelas que são as mais comuns, nomeadamente esta Flip Quiz, que é uma espécie de flashcards com pontos e com níveis de dificuldade e que muito rapidamente os professores podem criar para diferentes temáticas da sua disciplina. Eu gosto muito deste, o Lyrics Training, e gosto deste porque não exige nenhum trabalho do professor. Portanto, o Lyrics Training é uma plataforma para a aprendizagem de línguas estrangeiras através da música. Portanto, por trás está um videoclipe de uma música conhecida e depois, à frente do videoclipe, é apresentada a letra da música com espaços em branco que o aluno tem que preencher. Portanto, isto é um exercício interessante para a aprendizagem de línguas e está disponível em diferentes línguas, além das línguas estrangeiras que os alunos aprendem em Portugal, como o espanhol, o francês, o mandarim, o inglês, obviamente. Existe também, por exemplo, para a aprendizagem do português para alunos estrangeiros. O Socrative é uma das mais antigas, portanto, é uma ferramenta bastante interessante, é uma das que uso também há mais tempo. E é muito semelhante a esta que é talvez atualmente a de maior sucesso, que é o Kahoot. O Kahoot em Portugal tem centenas, talvez milhares de utilizadores, tem tido uma adesão muito grande por parte de professores, por parte das escolas, e é também uma daquelas que uso com mais frequência. Juntamente com esta, com o Quizzes, que tem algumas características diferentes do Kahoot e que permite uma maior liberdade para o professor planear exercícios para os alunos, uma vez que permite também que os alunos façam de forma não síncrona, ao contrário do Kahoot, em que as atividades têm que ser feitas de forma síncrona. Com o Quizzes nós podemos, por exemplo, lançar a atividade como uma tarefa para fazer em casa. E esta também acho bastante interessante, o Plickers, porque o Plickers permite contornar uma dificuldade que, por vezes, os professores enfrentam quando pretendem usar atividades de gamificação, que é a indisponibilidade da tecnologia. Para alunos do terceiro ciclo do secundário, habitualmente eles próprios trazem a tecnologia que é necessária, nomeadamente os smartphones, mas para alunos mais pequenos levanta-se esse problema, porque ou eles não têm, ou muitas vezes a própria escola também não dispõe para emprestar aos alunos. E o Plickers apenas exige que o professor tenha a tecnologia e os alunos interagem com o exercício através de uns cartões que podem ser impressos e que podem ser distribuídos aos alunos e que funcionam para esse sistema de resposta como se tivessem um smartphone.